O Corinthians abdicou de 3 pontos no Campeonato Paulista e isso poderá custar muito caro lá no final. Eu sou o Renato Fazio, esse é o Fala Fazio, o nosso primeiro vídeo no YouTube. Bom, galera, vamos lá, vamos comentar tudo o que aconteceu em Bragança Paulista. Red Bull Bragantino 3, Corinthians 0. Foi um desastre para o Corinthians, um desastre. O Corinthians entrou em campo e a fiel torcida já desconfiava do que podia acontecer hoje. Visto pela escalação do Corinthians. Eu vou colocar aqui, para não me confundir, mas eu tenho certeza que na hora que o torcedor corintiano viu a escalação, ele já sentiu aquele calafrio, aquele medo. Porque o Dorival optou pelo Hugo no gol, Kaká na lateral direita, Gabriel Paulista fazendo a sua estreia com a camisa do Corinthians, ao lado de João Pedro Tchoca, e na lateral esquerda, Hugo. Eu vou comentar um pouquinho dessa linha defensiva. Bom, Jacaré, garoto que subiu profissional recentemente, estava no banco de reservas. Ele é o lateral direito reserva. E o Dorival pediu para o Jacaré estar disponível no time profissional. E aí me vem um questionamento: por que não começar com o garoto? No jogo contra a Ponte ele deu oportunidade para o Jacaré. Ele colocou o Jacaré no segundo tempo. Vai colocar o moleque só quando estiver ganhando de 3-0? 2-0 na verdade, estava o jogo contra a Ponte. Tem que botar o moleque, tem que testar. Agora, você me colocar o Kaká, que nem na função dele como zagueiro consegue fazer um bom papel no Corinthians, e você me coloca ele na lateral direita, sendo que você tem um reserva. E a temporada acabou de começar, o Corinthians teve pouco tempo de pré-temporada, só que segunda partida do ano, não existe. Domingo tem clássico contra o São Paulo, mas você não pode abdicar de 3 pontos nesse Campeonato Paulista. É o Campeonato Paulista mais difícil de todos, são apenas 8 rodadas para você se classificar. 26 pontos. Você está abdicando de 3 pontos. Isso vai fazer falta lá no final. O Corinthians pode se classificar, mas lembrando que quem se classifica em primeiro, segundo, terceiro, quarto, tem mais vantagem do que quem se classifica embaixo. Então tem que pensar nisso. É decidir jogo em casa. Não pode abdicar de 3 pontos. Mas o Bragantino é um time de Série A. Corinthians acabou de ser campeão da Copa do Brasil. Você não pode abdicar de 3 pontos. Eu lembro de uma frase do Tite, que ele fala que o Corinthians não pode tomar gol, não pode tomar 3 gols para clube nenhum. Clube nenhum. Então, erro do Dorival na escalação. Isso, 7h30, antes de começar o jogo, tenho certeza que o torcedor corintiano já estava tenso, só de ver essa linha defensiva. Gabriel Paulista e João Pedro Tchoca nunca jogaram juntos. João Pedro Tchoca é reserva. Bota o Gabriel Paulista para estrear com o titular. Bota ao lado do Gustavo Henrique. Descansa o André Ramalho. Depois descansa um ou outro. Trocou a linha defensiva inteira. 0 entrosamento. E vamos avançar um pouquinho, porque Kaká e Hugo já me fizeram passar raiva durante 2 horas. Então, deixa eu esquecer eles um pouquinho e vamos para a linha defensiva, para o meio de campo, na verdade. Ele colocou como primeiro volante Bahia que acabou de subir também, como eu disse do Jacaré. O Dorival pediu o Bahia, é um destaque da Copinha, um excelente jogador, mas no meio campo, sem nenhum entrosamento, isso ficou nítido na partida, que não tinha uma ligação. O Corinthians pegava a bola, olhava para frente, ou era bicão pro Pedro Raul, ou voltava a bola pro Hugo, pro Gabriel Paulista, Charles e Dieguinho. O Dieguinho aqui no quadrinho tá como um meia, mas o Dieguinho jogou como ponta. Jogou Guinegão, Dieguinho e Pedro Raul na frente. E o Vitinho armando esse time. Bom, vou começar com o Vitinho. O Vitinho é um ponta. Ele já fez essa função em outros clubes, mas o Vitinho não é um armador. E ainda mais com 2 volantes que não tem tanta criação.
essa bola chegava no Vitinho, ele tinha 2, 3 caras do lado dele. Ele não conseguia nem abrir a bola pro Dieguinho nem pro Guinegão. E o Guinegão, ele também não tem essa aptidão de um ponta. O Guinegão é brigador, é jogador de área, junto com o Pedro Raul. Então, se você quer ter duas opções ali, recua, bota o Breno Bidon ao lado do Vitinho, para dar um apoio, para ter um pouquinho mais de intensidade no meio-campo. O meio-campo do Corinthians estava muito espaçado. Recebia a bola, não tinha ninguém do lado para tabelar. E já tinha 2 caras do Bragantino em cima. E bom, colocou o Pedro Raul em mais uma furada. E aí, eu não sou defensor do Pedro Raul, longe disso. Nunca fez uma sequência boa no Corinthians, nunca teve uma sequência boa no Corinthians. Mas eu vou defender ele um pouquinho. Quando ele entra como titular, ele entra com um time totalmente remendado. Um time sem ligação, onde a bola só chegaria para ele quadrada. E aí o que a gente espera de um centroavante? Que toda bola que chegue nele, ele domina, põe a bola no chão. Só que, a gente tá falando do Pedro Raul, a gente não tá falando do Ronaldo Fenômeno. A gente tem que ter essa consciência também. Se o time não tem um armador que vai achar aquela bola certinho, e não que o Pedro Raul necessite somente de bolas perfeitas. Se fosse assim, ele não teria que estar no Corinthians. Mas, não dá pra gente cobrar de um atleta que nunca teve uma sequência boa no Corinthians e quando entra como titular, ele entra com um time todo mexido, com um time sem base nenhuma. Então isso é muito complicado. E aí o segundo tempo foi desespero total. Ele voltou com o Mateuzinho, depois de um tempo, depois do Hugo e do Kaká fazerem uma... Olha, é difícil até de comentar. O segundo gol tá na conta dos dois, o terceiro na conta só do Kaká. É impossível um zagueiro não conseguir dar um bote. Só correr para trás, só acompanhar. 1 contra 1 do Kaká é terrível. É terrível. Os 2 gols foram um golaço. Mérito do John e eu esqueci o rapaz que fez o terceiro gol. Mas o Kaká, ele não conseguir dar um bote ou tirar o espaço do jogador, ele estava dando espaço, ele não conseguia acompanhar. Então, para mim hoje foi a despedida desses 2 atletas do Corinthians. Hugo e Kaká não devem mais vestir a camisa do Corinthians. Eu acho que ficou claro, e eu espero que tenha ficado claro para a diretoria, que o Osmar tenha visto esse jogo e falou, a gente precisa realmente emprestar o Kaká, vender o Kaká, emprestar o Hugo. Não tem condições desses 2 atletas vestirem a camisa do Corinthians. E incrivelmente, eles têm oportunidade. Isso é algo que não se explica. E para mim também, comentando mais uma coisinha, teve no terceiro gol, isso daí já estava sacramentado a vitória do Bragantino, o Corinthians não ia fazer sequer um gol nessa partida. Para mim foi uma falha do Hugo, além de toda a falha do Kaká. Teve uma falha do Hugo no terceiro gol, era uma bola para mim indefensável, mas que também isso não mudaria nada em resultado do jogo. E com as mudanças do Corinthians até teve um cenário bom durante 2 minutos, 3 minutos. Na entrada do Yuri Alberto, ele já criou logo uma chance de gol no começo do jogo, mas logo em seguida veio o terceiro gol e isso abalou o time. Aí foram erros e mais erros de passe. Carrilho, na minha opinião, não acertou 2 passes seguidos, e passes fáceis, de 1 metro, 2 metros de distância. Então, o que o Dorival fez hoje, como um resumo, é de se levar como lição para o resto do ano. Para o Campeonato Paulista principalmente, mas para o resto do ano. Porque a gente veio de um 2025, onde o Corinthians foi campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, mas o Corinthians abdicava de muitos jogos. A torcida sempre falava que o Corinthians escolhia jogo e tudo mais.
E eles prometeram em diversas entrevistas, acho que no Podpah, eu não lembro qual dos 4 que foram lá, o Ranieri, o Hugo, o Bidu, o Mateuzinho, eles comentaram sobre isso, sobre escolher jogos, e disseram que isso não acontecia, mas é uma crítica veemente da torcida do Corinthians, e aparentemente isso acontece também em 2026. Obviamente que foram 2 jogos só. Contra a Ponte, o Corinthians, no primeiro tempo, não fez nada, mas no segundo tempo amassou. Fez o trabalho de casa, literalmente. Mas hoje foi... Como que eu posso dizer? Foi um time que escolheu não jogar. Com um asterisco de uma escalação desastrosa. Um time titular desastroso. Então, eu espero que, para domingo, esse elenco coloque um pouquinho a mão na cabeça e volte a jogar bola, porque domingo é guerra, todo clássico é guerra. Então, é isso. Esse foi meu primeiro vídeo no YouTube. Eu espero que você tenha gostado e se você gostou, se inscreva no meu canal, curta, deixe o seu like, compartilha com seus amigos. Valeu, eu sou o Fala Fázio e até a próxima resenha.